Olá, está começando o programa que mostra a força do agro em Alfredo Chaves, o Alfredo Rural. Fique com a gente e acompanhe as novidades deste episódio. E nesse episódio, convido você a conhecer o produtor rural que viu a oportunidade em cultivar cana-de-açúcar e montar uma pastelaria. E também a história da família que cultiva milho e produz fubá. Acompanhe nossas reportagens e seja bem-vindo ao Alfredo Rural. Você sabia que Alfredo Chaves também produz cana-de-açúcar? A maior parte da produção é transformada em aguardente, cachaça de qualidade, mas uma parte é utilizada para o caldo de cana em pastelaria. Um dos exemplos é o senhor Moacir Ardizon, em São Francisco de Batatal. Vamos conhecer sua história. Entre as barracas da Feira Municipal de Alfredo Chaves, o cheiro de pastel frito na hora e o sabor do caldo de cana bem gelado chama a atenção de quem passa. Por trás desse ponto está a história do produtor rural Moacir Ardizon, que mora na comunidade São Francisco de Batatal. Uma história que mistura agricultura familiar, empreendedorismo e muita dedicação. E é sobre essa trajetória que a gente conversa agora com o seu Moacir Ardizon. Seu Moacir, antes mesmo do caldo de cana, da cana-de-açúcar que você cultiva, você produzia bananas, né? E segue até hoje. E em média hoje, quantos quilos de banana o senhor produz por mês? A banana não é o meu forte, né? A banana está ocupando uma área somente para não virar uma área desativada ou virar selva, né? Então, como é uma área muito fértil, eu preferi ocupar ela com banana. A minha produção de banana hoje é na média de 40 a 45 caixas de banana por mês. E é vendida aqui na região? É vendida aqui na região mesmo, sendo que ela vai no final ela vai ser oficiada do Rio. Seu Moacir, em que momento o senhor resolveu diversificar a produção? Você tinha banana e resolveu plantar cana-de-açúcar? Então, eu morava aqui em São Francisco, na década de 90, aí fui morar em Guarapari e eu sempre fui um cara que frequentei muito feira, né? Fazendo feira e comprando verduras e legumes na feira. E na feira de Guarapari tinha um caldo de cana. Eu vi que o movimento da feira sustentava 2 caldos de cana. E aí entrei em contato com o secretário de Guarapari, que ele me deu a oportunidade, né? Aí eu comecei a me equipar para chegar até o ponto de começar a vender pastel e caldo de cana na feira de Guarapari. E foi cada vez mais, e o cliente passava lá, fazia o lanche dele na próxima feira, já trazia o colega, o compadre, a comadre, né? E foi até hoje. Aí, depois de um certo tempo, cheguei ao Alfredo Chaves, continuando frequentando feira, e eu vi também que ali sustentava 2 caldos de cana. Aí eu conversei, entrei em contato com a secretaria e me deram a oportunidade também, e são até hoje. E toda a sua cana que você produz aqui vai lá para o seu filho em Guarapari na feira e abastece ao seu ponto de pastelaria na feira aqui em Alfredo Chaves, né? Correto, isso mesmo. Porque quando eu comecei a fazer feira, eu até comprava cana. Eu vi que era viável ter uma produção para garantir a qualidade e a quantidade de cana, não ter falta de cana no decorrer do ano. E é uma cana específica? É uma cana que mudou a genética, com o objetivo de aumentar o nível de sacarose dela, e foi parar nos caldos de cana e está até hoje, né? Então, Moacir, há quanto tempo o senhor tem seu ponto lá de pastelaria na feira de Alfredo Chaves? Acredito que deve ter uns 6 anos e meio para 7. E em média, hoje, quantos litros de caldo de cana e quantos pastéis são vendidos em cada sexta-feira na feira? Cada feira é uma quantia, né? Mas a média, eu acho que deve dar uma média de 60 litros de caldo de cana. E o pastel, eu não conto em unidade de pastel, eu conto em peso, né? Então, cada pacote de 2 kg é uma média de 28 a 30 pastéis. Então, uma média de 300 pastéis, né? Toda sexta-feira na feira ali de Alfredo Chaves, né? Nessas proximidades. Seu Moacir, e dá muito trabalho a cana-de-açúcar? Todo esse manuseio para colher até levar para feira? Como que é esse processo? Então, a cana, colher ela no mínimo 2 dias antes. Por causa da previsão do tempo. Por exemplo, se eu colher a cana hoje e ir para a feira amanhã, se eu colher a cana com chuva, eu não consigo limpar ela para amanhã cedo ir para a feira. A cana deixa uma tinta, é o que você pega na parte limpa da cana, ela vai deixar as manchas, da metade que falta raspar, né? Onde já está limpo. Por garantir, tem que colher 2 dias antes, para ter certeza que quando você vai manusear ela está enxuta, seca. Seu Moacir, e todo esse trabalho aí para produzir a cana, colher e levar até a pastelaria na feira, é só o senhor que trabalha ou tem mais gente que te ajuda? Efetivo aqui é só eu, né?
Então, quando precisa de ajuda, a gente contrata pessoas que trabalham dia, né? Seu Moacir, o senhor começou produzindo banana, aí resolveu investir na cana-de-açúcar, né? E hoje conta com um ponto, né? Que é referência lá na Feira Municipal, que é uma pastelaria que vende caldo de cana e pastéis. E olhando essa trajetória, o que dá mais orgulho ao senhor como produtor rural? O que me orgulha muito é ver o movimento aumentando dia a dia. Quando os clientes vêm lá, fazem os lanches deles, né? Pedem pastel, caldo de cana. Assim que termina o caldo de cana deles, o lanche deles, eles chegam e falam que comeram o melhor pastel e tomaram o melhor caldo de cana. Quer dizer, isso aí me deixa muito orgulhoso. E a sua cana, tem um cuidado especial? Então, o cultivo da cana até que não é difícil, não. Eu não uso agrotóxicos praticamente nenhum, zero. E demais é a natureza que nos colabora também, né? No interior de Alfredo Chaves, um canto de sabiá inspirou o nome de um sítio que hoje carrega história de superação e trabalho. No Rancho Sabiá, o milho que nasce na roça se transforma em fubá de maneira tradicional, fortalecendo a agricultura familiar. Você vai conhecer a história do produtor Sérgio Canal e descobrir como um desafio de vida virou oportunidade para continuar vivendo e produzindo da terra. Hoje vamos conhecer como é produzido o fubá da polenta nossa de cada dia. Aqui no Rancho Sabiá, na comunidade do Cedro, o produtor Sérgio Canal transforma o milho da própria roça em um fubá artesanal, que já é conhecido em toda a região. Uma produção simples, feita em família, mas que carrega muita história e tradição e trabalho aqui no campo. Senhor Sérgio, o Rancho Sabiá tem um nome muito especial. Qual a história desse sabiá que inspirou o nome do sítio? É porque um vizinho meu resolveu vender um sítio. Nesse sítio havia sempre uma sabiá todas as tardes cantando em cima de uma árvore. E aí na hora de passar a escritura, o documento, eu me inspirei nesse sabiá, dando a origem Rancho Sabiá. Senhor Sérgio, há quanto tempo o senhor produz fubá aqui no Cedro? Desde a década de 90, início. E como começou essa história? Como decidiu resolver, vou produzir fubá? Eu sofri um acidente de trabalho, cortando os 2 dedos, 3. Eu ia em Campinho para fazer tratamento 2 vezes por semana. E aí eu pensei, por que não arrumar alguma coisa para tirar pelo menos a gasolina? E aí resolvi levar uns quilos de fubá e oferecer no supermercado. E foi aceito, pediram mais demanda e até hoje estou nessa rotina. Caiu no gosto popular o fubá, né? O pessoal foi aceitando. O fubá aqui é feito de forma tradicional. Como que é o processo, seu Sérgio? Desde o milho que você colhe lá na roça até chegar o fubá no supermercado que as pessoas compram para fazer a polenta, para fazer bolos e etc. Olha, é um trabalho muito cuidadoso. Desde da escolha do terreno, plantio e tratos culturais, não uso agrotóxico. Colho o milho sozinho, às vezes chamo uma pessoa para me ajudar. E aí bate o milho, coloca na estufa, seca, passa na máquina para limpar e vai para o moinho. Não é um processo simples, é um processo demorado, né? Sim. Quanto tempo mais ou menos de fubá o senhor plantou até colher para virar fubá? São 6 meses, do plantio até a colheita. E o senhor tem milho que dá para fazer fubá o ano todo ou o senhor precisa adquirir milho para complementar a sua demanda de venda? Às vezes, no finalzinho falta o milho, aí eu compro dos vizinhos. Seu Sérgio, em média, quantos quilos de fubá são fabricados aqui no sítio e vendidos? Olha, nessa época quente, a demanda é menor. A faixa de 300, 350 quilos, mas no inverno já a demanda aumenta. O pessoal procura mais, né? Procura mais. Para polenta, né? Isso. E mais ou menos, quantos hectares são plantados milho aqui? Em quantos hectares? Olha, aqui eu planto em a faixa de 4 hectares, mas eu alugo o terreno também. Sim. Para plantar milho. Toda a mão de obra é basicamente feita pelo Sim. senhor. Qual é a etapa da produção que o senhor precisa, às vezes, de pessoas contratar mão de obra? Na hora de plantar e na hora de colher. Seu Sérgio, numa oportunidade, o senhor transformou um momento de dor do senhor, que foi um acidente, e o seu fubá é bem conhecido aqui na região, em outras cidades, né? O que o senhor sente, passa no seu coração quando você vê essa história sua que perpetuou nesse fubá que chega à mesa de muitas famílias? É muita emoção, né? Por estar alimentando mais gente, mais família. E eu faço tudo com amor, com gosto e como se eu estivesse fazendo para mim. E aqui na sua casa, o fubá é transformado, além da polenta, em bolo, biscoito e até o nosso tradicional cavaco.
Atenção, produtores rurais. A partir de janeiro de 2026, somente é possível emitir a nota fiscal de produtor rural no aplicativo Nota Fiscal Fácil. Então, para maiores informações, procure o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte NAC no prédio administrativo da Prefeitura e não deixe de emitir sua nota fiscal fácil. Bem, o Alfredo Rural fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado e já estamos produzindo mais um episódio. Te aguardo até lá. Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.